Bom, dando continuidade então aos nossos palestrantes aqui do seminário, eu vou passar a palavra para a doutora Maria Palma Wolff. A Maria Palma possui pós-graduação em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialização em mestrado em Serviço Social também pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorado em Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais pela Universidade de Zaragoza, pós-doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Maria Paula tem bastante vivência também na área prisional, foi presidente do Conselho Penitenciário, diretora do IEF, enfim, tem uma vasta experiência nesta área. A dona Maria, eu acho que foi a que eu tenho conhecimento, além de ser a primeira mulher que entrou numa prisão, ao meu juízo não conheço outra que tenha entrado como cidadã na prisão. Foi ela que começou essa atividade do serviço social na prisão. Então, quando a gente pensou em fazer esse relançamento do livro dela e tal, então surgiu a ideia de chamar alguém desta área, para falar, enfim, da importância do trabalho dela e o que isso representou, porque na verdade a vida dela mudou a vida de muita gente, não apenas as pessoas que passaram por ela, que foram milhares, mas tem várias outras pessoas que envolvem atividades até dentro do sistema prisional, fruto de um pioneirismo dela. Portanto, está sua palavra. Não, fala no microfone por causa da câmera. Fala. Não sei a dona. Mas está com um pouquinho de sono, né? Fica à vontade, se tu achar que ela está muito cansada. Tá. Conversa com ela agora, Vissara. Bom, saudar a todos, saudar a mesa, agradecer profundamente o convite, né? É claro que muito me honra, né, estar aqui nessa homenagem à Dona Maria. Vamos ficar mais um pouco? Quer ficar mais um pouquinho? Vamos ficar mais um pouco? Está cansada? Está cansada? Tá? Posso falar? Vira ela pra cá pra tirar uma foto. Só que ela vira pra cá. Flores da senhora que é tão importante. Muito obrigado. Bom, como eu dizia, é uma honra estar aqui. E também queria fazer referência a júris, a essa iniciativa, tanto pelo valor da experiência, da história de Dona Maria, mas também por abrir essa discussão, né? Eu acho que uma das coisas, quando eu pensei o que trazer aqui, comecei a levantar dados e, bom, o superencarceramento, a condição das prisões do Brasil, né? Mas isso todo mundo sabe, a gente está cansado de saber dessas circunstâncias, a gente tem inúmeras informações sobre o Presídio Central, sobre o Urso Branco, sobre a Cascuve no Espírito Santo, enfim, né? Mas o que mais chama atenção, eu acho que o que a gente tem que realmente refletir é porque a gente não consegue sair desse estado, né, de naturalização dessa situação, né?
E acho que justamente a experiência da Dona Maria traz esse contraponto, né? O contraponto da não naturalização de uma situação, do inconformismo, da determinação, como o familiar falou, né? De enfrentar uma situação de violação. Então eu vou fazer algumas observações assim, sobre o trabalho da Dona Maria e sobre esse processo histórico, né, que ela viveu e que nós vivemos, e também depois, a partir dessa experiência, né, dela, trazer alguns pontos que eu penso que hoje a gente ainda pode aproveitar muito dessa experiência, desse trabalho que ela desenvolveu. Então, bom, a gente sabe desse início de trabalho da Dona Maria na década de 40, desse pioneirismo, né? E por ela ser mulher, por ela ser jovem, naquele momento, realmente, né, como o Dr. Brunzusca falou, foi realmente um trabalho pioneiro, né? Se nós pensarmos que momento nós vivíamos no sistema penitenciário e no Brasil, nesse momento, nós vamos verificar que o Brasil estava vivendo um momento de expansão, né, da sua política industrial, né? A gente tinha uma expansão também do Estado brasileiro, com criações de ministérios, com criações de políticas sociais, com a definição de políticas relacionadas ao mundo do trabalho, né? E nós tivemos também, nesse período, na primeira metade do século XX, uma expansão também do sistema penitenciário, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, na década de 30, foram criadas a prisão feminina, o manicômio judiciário, a instituição para menores infratores, que antes todos eram recolhidos na casa de correção, né? Então, essa expansão, né, do Estado brasileiro trouxe também a expansão legislativa, né, e legal. A gente foi criado o Conselho Penitenciário na década de 20, os serviços externos na década de 30. No entanto, até esse momento, início da década de 40, nada tinha sido colocado em prática, né, do serviço externo, né? Não se sabia, nem se sabia muito como fazer isso, né? Era uma novidade, e a gente sabe que a legislação no Brasil, muitas vezes, ela é avançada, mas a prática, né, não acompanha a implementação dessa legislação, né? Então, esse período, né, é um período que a gente teve, como eu falei, uma expansão do capitalismo industrial, uma expansão do Estado brasileiro, mas também o reconhecimento, com essa expansão do Estado brasileiro, também o reconhecimento da questão social, né? O Estado passa a compreender que tem que ter, ele, Estado, uma intervenção, né, junto às questões sociais, que até então, né, claro que não é uma marca um ano ou outro ano, mas até então, a preocupação do atendimento das questões sociais estava no âmbito da caridade e no âmbito, né, principalmente da caridade religiosa. Então, o Estado, através das políticas sociais, passa a reconhecer que ele tem um papel, né, a desempenhar, né? Então, é nesse momento também que Dona Maria inicia o seu trabalho. E o que é interessante, que se a gente for pensar no relato, acho que o livro dela, muitos de nós conhecemos, né, o relato dessa experiência, dela chegando na casa de correção, dela se responsabilizando individualmente pela saída de em torno de 200 presos, né, a organização do trabalho para todas essas pessoas, né, foi no momento, primeira metade do século XX, em que a gente não tinha nem a Declaração Universal de Direitos Humanos. Esse catálogo de direitos que hoje a gente tem apropriado, até então não tínhamos, né? Não tínhamos nem as Nações Unidas, né, criadas ainda, né? Então, esse trabalho, eu devo dizer como assistente social, que esse trabalho da Dona Maria muitas vezes
por essa terminologia, né, delas chamar de os anjos, né, muitas vezes foi considerado um trabalho paternalista, um trabalho assistencialista, né? Mas, na verdade, se a gente olhar, né, ao revés desse, digamos, ranço crítico, né, que a minha profissão tem, a gente vai perceber que, na verdade, essa nomenclatura, né, é um reconhecimento do sujeito de direitos. É o que hoje a gente coloca como um reconhecimento de sujeitos de direitos. E o lema adotado por ela, né, não existe criaturas irrecuperáveis, existe métodos ineficientes, né, nos traz essa reflexão também da compreensão que ela tinha, né, não de uma responsabilidade individual, comportamental, mas sim de uma responsabilidade mais coletiva, né, que deve ser compartilhada com o Estado e com a sociedade. Então, acho que esses pontos, né, se nós pensarmos em que momento ela iniciou esse trabalho com essa perspectiva, a gente vai pensar que hoje seria um trabalho inovador. Imagine na década de 40, onde não se discutia a universalização de direitos, né? Onde a gente estava ainda construindo, né? A humanidade, né, não tinha avançado nessa organização de um catálogo de direitos e de um reconhecimento de que todas as pessoas, um reconhecimento pelo menos formal, né, de que todas as pessoas devem ter direito a todos os direitos, né? Então, essa referência que eu queria fazer a esse momento histórico, né, que é um momento ainda anterior, né, da Organização das Nações Unidas, da Declaração dos Direitos Humanos e também da implantação das regras mínimas para tratamento de presos, que são lá da década de 50, né, e foram adotados no Brasil bem posteriormente. Então, de lá para cá, né, vamos pensar um pouquinho o que aconteceu, né, que movimento a gente teve. Na verdade, a gente teve um movimento, né, por um lado, de ampliação desses direitos universais, com a adoção das teses do Estado de Bem-Estar Social, né, no mundo desenvolvido. Teses essas que a gente conseguiu colocar na Constituição, mas que também não foram efetivadas, né? Mas, enfim, essa ideia, né, do Estado de Bem-Estar Social, que quer dizer o Estado presente, né, o Estado participando da vida econômica e social, também reforçou um pouco essa perspectiva da ressocialização, ou seja, o Estado, entre outras coisas, também deve se responsabilizar, né, pela reforma moral do indivíduo. Claro que isso essa perspectiva veio também junto com um conhecimento, com uma perspectiva correcionalista, que lá no início do século já se discutia a biotipologia criminal, enfim, a definição, né, de tipos criminais. Então, juntamos essa ideia de intervenção do Estado, de possibilidade do Estado intervir, né, na vida econômica e social, e também essa ideia de que essa responsabilidade do Estado, nesse caso, é de implementar a reforma moral dos indivíduos. A gente sabe que hoje a gente tem um encarceramento absurdo, né? De 1900, se a gente pegar o período de 1994 a 2010, né, a gente vai verificar que a população brasileira cresceu 21% e a população carcerária cresceu 300%. Não só a população carcerária, mas a população também que responde a penas e medidas alternativas. Então, esse ideário, né, da ressocialização passou a ser obsoleto, né? Por quê? Primeiro porque a linha garantista, né, se começou a pensar, bom, a gente sabe que a prisão não recupera, a gente sabe, afinal, que a prisão não existe para recuperar as pessoas, que a prisão existe para o cumprimento de penas, né? Então essa é uma coisa. Outra questão é que com esse absurdo aumento do número de presos, fica impossível, né? O Estado também não acompanhou, né,
a equiparação desses, em termos funcionais, em termos administrativos, né? Esse aumento da população carcerária. Nós não temos apenas uma superpopulação de pessoas, né? A gente tem também uma relação em relação ao número de técnicos, em relação ao número de juízes, em relação... Né? A superpopulação não é apenas, né, carcerária, é de todo o sistema de justiça criminal. Bom, e também com essa ideia, né, de que nós temos as prisões nessas condições e nós temos uma descrença, né, da possibilidade de recuperação, da prisão processar essa recuperação, terminou com que a gente também não discutisse o que fazer com essas pessoas, né? Então a gente não discute o que fazer com as pessoas que estão lá, qual é a melhor forma de intervir, e também a gente não discute por que a gente tem tamanho índice de encarceramento. Então são duas questões que eu acho muito importantes nesse momento e que também a gente pode fazer um paralelo com o trabalho da Dona Maria. Eu tenho aqui inúmeros trabalhos que a Dona Maria publicou em congressos penitenciários nacionais. Então, assim, ela teve a grande preocupação não só de registrar o trabalho, mas também de divulgar e discutir o trabalho e de ouvir a opinião de outras pessoas. É impressionante, né, quando ela relata a ida dela a congressos nacionais, aos congressos penitenciários nacionais, a humildade com que ela se refere, né, a forma como as informações, como os estudos dela eram recebidos, não só aqui no Brasil, mas também em congressos penitenciários que aconteceram na Argentina e em outros países, né? Então, o que eu quero dizer com isso, que esse trabalho da Dona Maria, que se preocupou também em conhecer a realidade social dos presos, num dos trabalhos aqui tem toda uma estatística que ela faz em relação à família, em relação à origem social dos presos, o que na verdade, né, isso parece, né, que hoje a gente não consegue avançar, né, nessa discussão. Bom, quem são essas pessoas? Por que a gente tem tamanhos índices de violência no Brasil? E vocês sabem que Porto Alegre, depois do Nordeste, é a capital onde temos índices maiores de violência, né? Depois de algumas capitais do Nordeste, né? Porto Alegre é a sexta capital. E por que nós temos tamanho índice de prisões, né, e de processos penais que envolvem também as penas e medidas alternativas? Todos nós sabemos, né, pegando também esse gancho com o estudo, né, não o estudo da personalidade, ela não estava preocupada com o estudo da personalidade, ela sempre esteve preocupada com o conhecimento da realidade social e familiar dos presos, né? O estudo a gente vai ver, né, claramente a seletividade do sistema jurídico penal brasileiro. Então, os destinatários, tanto do sistema prisional quanto das penas e medidas alternativas, normalmente são pessoas que procedem de situações onde tem precária situação educacional, precária formação profissional, dificuldade de acesso aos direitos sociais em geral, cultura, enfim, né? O que a gente já tenta há bastante tempo discutir, mas que a gente não consegue transformar esse conhecimento, né, numa proposta de intervenção, numa proposta de redução desse sistema penal, né? A gente não consegue pensar essa questão a partir da sua base, a partir da sua raiz, né? A gente está discutindo muito as situações das prisões e deve ser discutida. A gente discute o índice de encarceramento, mas a gente discute pouco, né? Diferentemente da primeira metade do século XX, que tínhamos congressos penitenciários nacionais, que a experiência da Dona Maria era registrada, era publicada, era discutida, era disseminada, né? A Dona Maria contribuiu para a organização do sistema penitenciário da Argentina, né? Nessa perspectiva de humanização. Então, eu queria dizer que apenas negar
colocar a ressocialização como um ponto, né, negativo, no sentido de que o Estado não pode processar a mudança, a transformação moral no indivíduo, que o Estado não tem essa atribuição, que a atribuição da pena da pena privativa de liberdade é o cumprimento da pena, é uma resposta a um processo criminal que aconteceu, e não essa outra parte que a gente estudou e que foi formado e que o Estado de Bem-Estar Social contribuiu para que a gente pensasse dessa forma na possibilidade de ressocialização. O fato de questionar isso não quer dizer que nós não tenhamos que fazer nada. O fato de questionar essa perspectiva não quer dizer que não devemos olhar para a situação das pessoas e para a situação das prisões. Não quer dizer que nós não devemos nos preocupar com o fato de que o próprio Estado não cumpre a lei, né? E como é que isso repercute na vida desses sujeitos e como é que a vida desses sujeitos repercute na nossa vida, porque nós fizemos parte dessa vida. Então, queria trazer, né, pensando em alguns pontos, né, a partir dessa ideia de que temos que fazer alguma coisa, né, questionar apenas a ressocialização como uma questão de não garantia dos direitos. Isso não significa garantir direitos. Ou seja, lembro de uma frase de um filósofo, do Agamben, que ele coloca que as pessoas que estão nessa situação, né, que na contemporaneidade ou na pós-modernidade, eu prefiro falar contemporaneidade, a gente tem uma grande população, Castells falou sobre antes, mas a Agamben fala de pessoas que têm a vida nua, que é uma vida que não vale a pena ser vivida, né? Então, essa seletividade do sistema penitenciário, do sistema jurídico penal, na verdade, no momento que a gente nega qualquer política, né, de reinserção social, a gente está reforçando essa ideia da vida nua, essa ideia de que lá estão pessoas que têm uma vida que não vale a pena ser vivida. E para isso está servindo essa seletividade, né, excludente do sistema jurídico penal. E claro que não está servindo para que nós diminuamos os índices de violência, né, porque não é esse o propósito. Na verdade, o propósito é construir esses muros, né, para além do muro arquitetônico, da estrutura arquitetônica, né, é construir essa divisão, é marcar essa divisão, né, entre incluídos e excluídos. Então, pensando, né, nessa situação, eu sou uma pessoa que questionei muito os laudos e questiono muito os laudos e questiono muito essa ideia da subjetividade, esse descompromisso que alguns profissionais terminam tendo em relação àquele sujeito, muito preocupados apenas em subsidiar o processo, né? Isso não quer dizer que nós não tenhamos que fazer nada, né? Então, traduzindo um pouco a experiência da Dona Maria para os dias de hoje, né? O que nós poderíamos sugerir e pensar como importante para o trabalho nessa área? Primeiro, né, eu acho que qualquer programa, qualquer intervenção tem que pensar na redução da prisão, né? Tem que pensar que a prisão não é a solução, porque eu falei antes que a gente teve a construção de teses do Estado de Bem-Estar Social, né? Então, bom, todo o movimento da Constituição de ampliar direitos, de universalizar direitos, etc., né? Mas a gente sabe que a nossa Constituição chegou no momento brasileiro, né, que se colocava no cenário mundial de globalização da economia, de neoliberalismo, de redução do investimento do Estado, né, nas políticas sociais. Então, esse aumento da prisão também está muito ligado a essa diminuição do papel do Estado no âmbito social. Ainda que tenhamos programas sociais, Bolsa Família, redução, melhora de alguns índices, mas a gente continua sendo o país da desigualdade.
A gente continua sendo um país onde as pessoas têm muita dificuldade de acessar direitos, principalmente direitos econômicos e sociais. A gente avançou, né, desde a ditadura militar, numa democracia política, digamos assim, mas a gente avança pouco quando a gente pensa numa democracia mais ampla, numa democracia do ponto de vista social também, né? A cidadania não apenas como a existência de um catálogo de leis, mas cidadania enquanto vivência e aplicação desse catálogo de leis e direitos. Então, uma ideia, né, é que esse contraponto entre Estado social e Estado penal, ele tem que ser discutido, né? A gente tem que trazer, né, à tona essa contradição de que não é o Estado penal que vai dar conta de resolver os problemas sociais, que vai dar conta de controlar as sequelas do processo econômico, social e cultural, né? Então, qualquer intervenção, né, e eu falo aqui dos operadores do âmbito jurídico, dos técnicos do sistema penitenciário, da sociedade civil, tem que pensar nessa proposta, né, nessa ideia de redução desse sistema punitivo, né? Construir presídios, né, eu acho que realmente não é solução. Se a gente não discute a origem, a raiz, né, e a raiz está também na nossa raiz histórica, num país que se organizou, uma sociedade que se gestou a partir de um contexto de desigualdade, de um contexto escravocrata, né? A gente hoje ainda tem presente essas raízes autoritárias, essas raízes discriminadoras, que termina redundando nesse crescimento, né, desenfreado aí do sistema penal. É meu tempo? Então, pensando também, e um pouco foi esse papel que a Dona Maria fez, né? No momento que ela esteve muito preocupada no início lá da sua atividade, com a retirada dos presos, ela estava pensando nessa ideia de redução da prisão, né? Da retirada dos presos para o serviço externo, na construção do patronato, na possibilidade dessas pessoas ficarem menos tempo no cárcere, né? Outra questão que é importante e né, resgatar o trabalho da Dona Maria é o conhecimento da realidade, né? Hoje a gente termina intervindo, né, sem olhar criticamente para a realidade, sem olhar criticamente para essa instituição, a que ela está servindo, por que enfim, essa lei não é cumprida, por que nunca as coisas acontecem, né? Vamos retomar lá Foucault, que diz que o sucesso da prisão é exatamente o seu insucesso, né? Essas contradições da prisão têm que ser trazidas à tona, tem que ser buscadas esse conhecimento da realidade, mas não apenas um conhecimento estatístico, né? Mas um conhecimento das contradições, uma relação com a realidade social, histórica, contraditória, excludente da sociedade brasileira. A gente tem que pensar que a legalidade, que o cumprimento da lei, né, não é apenas para os presos, né? O cumprimento da lei, os presos devem cumprir a lei, né? Eles devem responder a essa exigência, né, de cumprimento de uma pena, porque cometeram um delito, né? Mas a condenação é uma condenação à privação de liberdade, né? Não vem junto com essa condenação outras condenações, a não ter acesso à educação, a não ter acesso à saúde, etc., né? Então, o Alessandro Barata fala muito da possibilidade de nós pensarmos, né, transformarmos essa ideia de tratamento, né, numa ideia de serviços, porque todo cidadão brasileiro tem direito a ter acesso à educação, à saúde, à formação profissional, ao trabalho, né? Não é, e isso não, esse direito, que é o direito do cidadão brasileiro, não está, isso a exclusão desses direitos não faz parte da sentença, né? A sentença não diz isso. E a gente termina naturalizando, né, até por esse processo, né, de não olhar, de é melhor ficar lá atrás do muro, etc., não olhando a naturalização desse descumprimento legal. Sem falar de outros, né, gente? Sem falar de tortura, sem falar de maus tratos, enfim, né? De tudo que a gente sabe bem, né?
Acho que a gente tem que superar nessa perspectiva a ideologia correcionalista, né, de definir um tipo criminal. A gente muitas vezes retoma as teses de Lombroso com outro discurso, né, que, como eu disse no início, né, a Dona Maria, na verdade, trouxe essa perspectiva, a ideia de compreensão do outro como ele é, né? Apenas como um sujeito, né? Como uma pessoa, né? Ela não estava preocupada em classificar esse tipo ou aquele tipo, né? A preocupação é olhar pelo outro e compreendê-lo como sujeito, né? Não como objeto. Então, como eu falava, né, o Barata, ele traz a ideia de que a gente tem que pensar nos programas, né, então, na transformação do tratamento em serviço, e que eles devem acontecer não pelo cárcere, né? A gente não pode pensar que porque a pessoa está presa, então ela vai ser educada, ela vai ter uma formação profissional. Não, a gente tem que pensar que, apesar dela estar presa, né, ela tem direito a isso, como eu disse, como qualquer outro cidadão brasileiro, né? Outra questão pontual que é importante, nós temos que pensar a lei de execução penal na perspectiva da Constituição. A lei, a gente sabe, ela é anterior à Constituição, né? Então, todo um aspecto, né, por exemplo, de participação social que está previsto na Constituição, a LEP não traz, né? Apesar da LEP falar, trazer o Conselho de Comunidade, o Conselho Penitenciário e o Conselho Nacional, essas instâncias, elas não são necessariamente instâncias de participação social como as demais políticas são, né? Como a Constituição coloca para a administração das políticas públicas brasileiras, com a participação, sim, dos sujeitos, dos usuários interessados. É meio que impossível a gente pensar num programa que a gente discuta antes esse programa com o preso, né? Chega lá o curso disso, chega lá o curso daquilo, mas vem cá, o que as pessoas precisam, como é que eles sentem, como é que eles percebem, né? Então, isso é compreender como sujeito, né? Qual é a demanda, enfim, qual é a eficácia desses programas? Não somos nós que temos que medir essa eficácia desses programas, são as pessoas que são sujeitas a esses programas, que devem opinar, que devem participar, que devem dizer, que devem ter espaços para isso. E isso, gente, faz parte da Constituição. E também, para finalizar, quero dizer que a Constituição Federal também traz, né, que uma atribuição, né, do Estado brasileiro é erradicar a pobreza, né, combater, reduzir as desigualdades. Então, se a gente continuar fazendo esse encarceramento dessa forma, né, a gente está descumprindo o artigo 3º da Constituição, que fala, né, nessa atribuição, porque a gente está, sim, reforçando a desigualdade, a gente está reforçando esse processo de exclusão. Então, nós estamos sendo inconstitucionais, no meu entendimento. Então, era isso. Eu queria novamente agradecer, queria novamente homenagear a Dona Maria, a admiração a ela, aos seus familiares, as pessoas do patronato que a acompanham, né? Referi a importância, né, da Júris trazer esse tema, a importância de que a gente continue discutindo. Acho que a academia discute pouco essa questão, né? Hoje, essa ideia de exclusão, né, de vidas nuas, né, acho que terminou contaminando a todos nós, né? Eu acho que esse era o objetivo, né, da grande política aí, neoliberal e tal, foi atingido, né, porque a gente tem naturalizado muito, né, as iniquidades que acontecem no âmbito do sistema penitenciário. Obrigada.